O que eu achei muito feio também, né? Como o Mauro disse, foi essa situação do Gabigol, gente. O Gabigol, ele tinha que ter falado como ídolo da torcida do Flamengo, ele tinha que ter falado, ó, mais uma vez a gente passa uma vergonha nessa temporada, a gente não sabe como corrigir essa situação no Flamengo, mas a gente pede desculpa pro torcedor pela atuação patética que a gente teve. Você considerar o juiz ontem culpado é uma covardia. Covarde. O Gabigol, ele foi covarde e, como ele disse, ele chorou. Chorou sim. Ele falou, vão dizer que a gente está chorando, mas está chorando. É ainda um papelão maior. Além de perder o jogo, como perdeu ontem, jogando mal, sendo pressionado pelo Olímpia, que é um time mais fraco, ainda perder e culpar o juiz, não teve um lance capital definido pelo árbitro, ele apitou mal, foi uma arbitragem tumultuada, pode ser. Agora, dizer que ele foi decisivo, dizer que foi roubo, é querer achar uma justificativa para a vergonha que fez o Flamengo ontem. E a gente falou isso no Canelada ontem, que o Mauro falou agora. Vergonha, o time não tem vergonha de perder. Você não via o Flamengo, quando um time está perdendo um jogo de mata-mata, o time corre, o time pega a bola na lateral, o time fica desesperado, tenta alguma chance. Você não via nada no Flamengo. Você não via sangue nos olhos nem quando o Flamengo estava sendo eliminado. E aí foi o que eu falei. Quando o Mauro diz que não interessa o motivo, não podia jogar dessa forma, eu falo o seguinte, ali você só tem jogadores pagos em dia e que ganham uma fortuna. É a maior folha salarial do Brasil. Então vamos lá, eu já estou falando de um salário alto e pago em dia. Outra, são 45 milhões de torcedores que vivem para apoiar esses caras, que estão lotando o Maracanã. Todo jogo do Flamengo, eu repito isso, eu fui num jogo Flamengo e Atlético Goianiense no ano passado. 63 mil pessoas. É uma torcida que está abraçada com esse time. Então, não interessa se o time está fechado com o Sampaoli ou não. Não interessa se o time está feliz com a crise no Flamengo ou não. Não interessa se eles já ganharam tudo ou não. A motivação de quem joga no Flamengo tem que ser salário alto, pago em dia, estrutura, uma das melhores estruturas do Brasil, e ainda 45 milhões de torcedores. O que esses caras querem mais para se motivar para jogar? Para se doar para jogar? E a gente não vê isso no Flamengo. Eu digo, o Flamengo é o time onde você vê menos vontade de jogar futebol na Série A do Campeonato Brasileiro. Menos vontade, eu não digo que é o pior futebol. É o time que mostra menos vontade de jogar futebol, se você for pegar uma média dos jogos, na Série A do futebol brasileiro. Na Série B eu não posso dizer que eu não acompanho. Então, tem que ser cobrado. E quando o Mauro falou da diretoria, eu até pergunto para ele também, eu não vejo... O Marcos Braz não é profissional, né? Ele não é, ele é vice de futebol. Agora, e o Bruno Spindel também? Eu queria saber de onde que saiu o Bruno Spindel, Mauro, porque ele nunca foi um profissional do futebol. Eu acho que o Bruno Spindel era um profissional da área empresarial, marketing. O Flamengo tem um diretor de futebol que não tem a essência futebol. Ele não tem, ele não é o cara ideal para você saber qual reforço que tem que contratar, qual estilo de jogo do Flamengo para você saber o jogador que você vai contratar. Eu não consigo entender muito também a função do Bruno Spindel ali. E foi outro que ontem foi chamado para falar, virou as costas, não falou, não foi conversar com ninguém, porque é um cara profissional. Mas é um profissional do futebol? Isso eu queria saber até de você, Mauro, porque eu não acho. Eu não acho um cara preparado para ser o diretor de futebol do Flamengo, do clube que tem 1 bilhão e 500 milhões de reais para contratar. E eu confesso, ele é profissional, ele é pago para isso, mas eu não acho ele um profissional preparado para estar onde ele está. Assim, o Bruno Spindel, eu acho até que ele não é o maior dos problemas, porque eu vejo como mais um cara de negociação, de contrato, de parte burocrática, né? Não é ele que escolhe o jogador que o Flamengo vai atrás. Ele vai para negociar. Se ele for um bom negociador, não vejo problema nenhum. Agora, tem que ter uma visão técnica. Não pode ser o Marcos Braz. Agora, tem um centro de inteligência. Esse centro de inteligência, ele é capaz? Quando ele aponta bons nomes, o Marcos Braz, com a aprovação do Landim sempre, ele vai atrás desses nomes ou só vai atrás de grife? Né? Essa é a grande questão. Porque se o centro de inteligência identificar bons nomes e o dirigente, amador profissional, chega não, minha equipe é boa, esse cara é bom, precisamos de lateral direito. Achamos um cara na Bolívia, vamos buscar esse cara. Quanto custa? Procura, o Bruno Spindel negocia, traz o cara é bom, beleza, problema nenhum. O Botafogo faz esse trabalho.
E tem feito com muito sucesso, depois de um difícil início. O Flamengo vai atrás das grifes. Eu acho que a questão de futebol profissional, ser profissional, é meio rasa essa discussão muitas vezes do torcedor, porque tirando o Marcos Braz, todo mundo lá é profissional. A questão é a qualidade dos profissionais. E o Flamengo teve há pouco tempo atrás, por um bom tempo, como profissional do futebol, o Rodrigo Caetano. E não deu certo. Não foi bem. Está hoje no Atlético também, não está sendo brilhante nesse momento. Então não adianta só ser um cara, um diretor executivo remunerado. Tem que ter gente qualificada. E abaixo também, dentro do ambiente ali. O que fazem esses gerentes todos? O que as pessoas fazem para contornar as crises internas? Ninguém cuida disso, ninguém se atenta a isso. Crise de técnico com esse ou aquele jogador, ou com o preparador físico, ou todo mundo contra a comissão técnica. Quem cuida disso? Então é preciso realmente uma reformulação profunda de elenco, de mentalidade. Não adianta só trocar. Quer cortar o Marcos Braz? Corta. Mas agora vai trazer outro Marcos Braz? Não adianta nada. Porque o Marcos Braz tem uma aliança política com o Landim. E aí você traz outro cara do mesmo grupo político ou de um outro grupo político para ficar ali à frente. Como aquele conselhinho do futebol quando foi montado. Ele tinha 3 integrantes de grupos políticos que apoiaram o Landim. Por isso faziam parte de um conselho que decidia os rumos do futebol. Ou seja, não eram pessoas em tese qualificadas, apenas torcedores. De repente o cara até saca de futebol. Mas a gente não sabe. Está participando das decisões. 2 saíram, né? Um continua. Enfim, então a estrutura está muito errada. E ela bate de frente com tudo que o Landim prometeu. Né? Aquelas famosas declarações. Não, cobra do presidente, não vou admitir isso e aquilo, nas minhas empresas não é assim. Não está sendo dessa maneira. A permissividade, a paternalismo. Na pandemia, vários clubes negociaram salários dos jogadores, salários milionários para ter redução, para poder equilibrar as contas. O Flamengo não quis mexer com o jogador, mandou embora funcionários que ganhavam pouco. Os jogadores são paparicados até nesse sentido. Até no meio de uma pandemia mundial. É impressionante. Eles são intocáveis, eles fazem o que eles querem. E vira e mexe conseguem, por intermédio de seus aliados, da imprensa inclusive, vender narrativas do tipo: Felipe Luiz fez um ótimo jogo contra o Grêmio. Não, tem que negociar a renovação, já estamos discutindo. Por quê? Por causa de um jogo? Eu acho que o Felipe Luiz foi um excelente jogador, acho ele um cara, gosta das entrevistas, bem articulado, gosta de pessoas inteligentes, ele é um cara inteligente, fala bem, mas peraí, o tempo passa, não dá pra jogar bola a vida inteira. Senão o nosso grande Zico estaria jogando até hoje, não fazendo o seu programa aqui na Jovem Pan, ele estaria jogando dentro do campo, mas não dá mais, amigo. O Felipe Luiz não tem mais condição, ontem ele era a Avenida. O Davi Luiz teve bons jogos, já está de novo em uma fase, tem um contrato até o ano que vem, como é que faz? Vai continuar? Terá condições de atender a demanda? Esse é o grande problema. Então, aí você vê, Everton Ribeiro, fala em renovar, tem jogado mal direto. Será que não passou o momento? Aí se ele for para um outro clube jogar bem ainda no final de carreira, ok, mas no Flamengo, será que ainda atende às necessidades? Porque o patamar é alto, a cobrança é alta, muito investimento. Então tem muita coisa errada. Eu acho que não vai acontecer nada. Eles vão ficar quietos, como sempre fazem, e vão deixar rolar para ver o que acontece. Não vai acontecer nada, vamos esperar para ver o que acontece na Copa do Brasil. E provavelmente a bandeja com a cabeça do técnico, que é o que fazem sempre. Eu também, a essa altura, não estou dizendo que tem ou não tem que demitir o técnico, só acho que não basta demitir técnico. Não basta demitir técnico. E a estrutura do futebol não pode se mudar só a cabeça, tem que mudar tudo, tem que estar tudo que está ruim, que está errado e mudar. Agora, quem vai fazer isso? O presidente do Flamengo não parece disposto a fazê-lo. Em todas as declarações sobre esse tipo de assunto, ele fala que vai manter o Marcos Braz, que o Marcos Braz só sai dali se quiser ou ao final do mandato dele. Então não vai mudar. Ou então, só se o Marcos Braz resolver mudar o que está abaixo dele. Perceber, olha, eu preciso alterar aqui. Buscar soluções com gente que possa realmente ajudá-lo, ocupar uma posição mais simbólica e entregar o futebol nas mãos de gente que possa tocar com uma mentalidade profissional e que perceba as tais laranjas podres e vá limando enquanto é cedo. Se bem que agora já não é mais cedo, agora já é tarde demais. A única coisa que eu acho que tem que acontecer para acabar essa crise, a única forma que tem de acabar essa crise é Marcos Braz e Landim, né, Mauro? Reunirem todo mundo e deixarem claro para a torcida o que está acontecendo nesse Flamengo. Como que vai ser resolvido o problema desse Flamengo? Porque o torcedor hoje, ele sabe que o clima no Flamengo é hostil. Ele sabe que o São Paulo não fala com o Pedro, ele sabe que os jogadores não gostam, que o São Paulo não tem relacionamento direto com o jogador. Agora, jogador não tem que jogar só se der bem com o treinador. E é isso que eu acho que o Marcos Braz e que o Landim, eles têm que fazer agora. Só que eu concordo com o Mauro, eles não vão fazer. O que eles têm que fazer agora é reunir todo mundo e falar, a Copa do Brasil tá aí, a gente precisa brigar por algum título, vai ser uma vergonha ainda maior se a gente não conquistar título nenhum no ano. Flamengo disputou Recopa Sul-Americana, porrada. Disputou Mundial de Clubes, porrada na semifinal. Disputou Carioca, porrada de 4 pro Fluminense.
disputou agora Libertadores, já foi eliminado nas oitavas de final pelo Olímpia. Então, a diretoria tem que ter o pulso firme pela primeira vez. Essa diretoria nunca teve pulso firme no Flamengo. A gente vê o tanto de treinador que caiu, a gente vê o tanto de crise que tem nesse Flamengo e que a gente não vê esses caras se posicionarem quando o momento é difícil. Só quando o momento é positivo, e aí eles mandam indiretinha para todo mundo. Ah, viu? Vocês falaram de mim, vocês falaram de mim. Eu mesmo, quando eu entrevistei o Marcos Braz, no Reis da Resenha, ele falou, né, você criticou o Dorival. E eu falei na cara dele, critiquei e parei de falar, mas você também errou muito. E aí, você assumiu? Eu assumi que eu errei quando o Dorival foi contratado. Eu falei, não acho treinador para esse Flamengo. Não sei se vai dar certo. Ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, eu assumi. É o famoso chupa pilhado. Pronto, assumi, errei. Agora, não é porque o Flamengo ganha alguns títulos que essa diretoria não pode ser criticada. Porque eles também cometem muitos erros. Muitos, e erros que se repetem. E aí o Mauro falou uma coisa que é importantíssimo. Foi bom o Mauro ter ido na coletiva para fazer pergunta pertinente. Porque muitas vezes só tem perguntinha de amigo. E essa diretoria, isso que eu falo, sabe lidar com a imprensa. Essa diretoria tem muito imprensa na mão. Por quê? Passa uma notinha para um, passa uma informação para outra. Tem uma malandragem. Para o jornalista é muito importante ele ter a fonte. É muito importante ele saber o que está acontecendo dentro do clube. Quando os dirigentes fazem amizade com os jornalistas, ali eles garantem, de um lado eu não vou levar porrada. Eu tenho a grande maioria na mão. Eu passo informação para um, passo para outro, convido um para o jantar, convido outro. Eu sei até o nome do restaurante onde são os jantares. Até o nome do restaurante eu sei. Todo mundo já sabe qual é o restaurante do Rio, onde você vai para você encontrar o Marcos Braz, para você encontrar o Spindel, quem quer que seja. Então, que a imprensa tenha mais coragem também de criticar a diretoria, que é o que não acontece. É quem eu menos vejo levando porrada. E tem que ser cobrado, porque a gestão é ruim. Eles não colocam limites nos jogadores. Tem que ter limite. Jogador não pode mandar do jeito que manda no Flamengo. E repito, se jogou mal do jeito que jogou, porque o clima tá ruim, me desculpa, imperdoável. Jogador tem que jogar pelo salário milionário que ganha, principalmente os que estão em grandes clubes aí do Brasil, e tem que jogar para representar o torcedor. Porque é um desrespeito com o torcedor o que está acontecendo nesse Flamengo. Como disse o Mauro, que parece que escolhe jogo. E você não pode escolher jogo sabendo que você tem 45 milhões de torcedores ao redor. Então, essa diretoria, pela primeira vez, precisa mostrar um pulso firme. Já não mostrou, porque, como disse o Mauro, se esconderam, não apareceram para dar satisfação para o torcedor, não apareceram para dar satisfação para a imprensa. Agora é a hora de se esconder, mas que tenha pulso para fazer essa reunião. Porque continuar do jeito que está não dá. Não dá para continuar esse burburinho. Ah, não falam com o Sampaoli. Ah, o clima tá ruim. Ah, o Pedro não tá feliz. Ah, o Sampaoli vai sair. Aparece para falar, pô. O que está acontecendo realmente no Flamengo? O torcedor tem direito de saber. Por que o Flamengo está tão irregular assim? Por que joga tanto em alguns jogos e não joga nada em outros? Por que parece acomodado? Por que o time é apático? E que não me venha com a desculpinha de sempre, de que já ganhou tudo, isso não é motivação. Porque, eu repito, o Palmeiras pode não jogar bem muitos jogos, mas se doa pra caramba, e é um time que também conquistou muito título recentemente. E os caras se doam. Os caras dão a vida dentro de campo. E é isso que o torcedor do Flamengo quer ver. Se o torcedor do Flamengo tivesse visto o Flamengo perder num lance acidental pro Olímpia, que é bem mais fraco que o Flamengo, mas com raça, jogando, perdendo gol, ele não ia estar tão revoltado, ele ia estar puto. Mas ele não ia estar tão revoltado como ele está hoje. Ele está revoltado porque foi uma vergonha. Porque foi um desrespeito ao torcedor a forma como o Flamengo jogou em Assunção, sabendo que aquele jogo ali definiria a vaga do Flamengo numa Libertadores. E aí o que mais agrava, que eu esqueci de falar aqui no Bate-Pronto, que eu falei no Canelada. A final é no Maracanã, porra. O torcedor rubro-negro tinha a chance de ver o Flamengo na sua casa disputando uma final de Libertadores. E foi isso que esses caras jogaram fora ontem. A final é no Maracanã.
A final da Libertadores vai ser no Maracanã. O Flamengo perdeu a chance de jogar um Fla-Flu histórico no Maracanã, que seria essas quartas de final. Olha a situação que seria esse Fla-Flu. Fluminense venceu a final do Campeonato Carioca em cima do Flamengo. Flamengo eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Seria a nega, como a gente fala, seria a revanche ali, o decisivo. E o Flamengo perdeu essa chance. Perdeu a chance de jogar a final da Libertadores no Maracanã. E pior, imagina se o Palmeiras passa do outro lado. Perdeu a chance de ter uma nova final, Flamengo e Palmeiras, para ter uma chance de uma revanche diante daquele papelão que foi em Montevidéu, com o erro ali do Andreas Pereira, com o escorregão do Andreas Pereira. Então, olha o quanto de elemento que tem para mostrar o quão vergonhoso foi o que esses jogadores do Flamengo, que o treinador do Flamengo e o que a diretoria do Flamengo fizeram ontem com o torcedor. O torcedor que tinha o sonho de ver uma final de Libertadores no Maracanã, aquele que não tem dinheiro para pagar para ir para Lima, para ir para Montevidéu, para ir para Guayaquil, esse cara esperava, caraca, eu acho que eu vou ter uma chance de ver o Flamengo numa final de Libertadores no Maracanã. Por que ele achava isso? Porque o Flamengo era favorito. É a maior folha salarial do Brasil. Só tem Galáctico, só tem jogador de seleção brasileira. 2 jogadores que disputaram Copa do Mundo, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Gerson, Alan, Thiago Maia. Olha o time que o Flamengo tem. Olha esse time. Então o torcedor tinha toda a razão para esperar ver uma final do Flamengo na Libertadores no Maracanã. E eu tinha toda a razão para falar o que eu falei. Passou, pegou o Olímpia, baba para o Flamengo. Realmente era baba, sim. Diante do futebol que o Olímpia joga hoje, da competitividade do Olímpia hoje, não da história do Olímpia. E a gente vê o Flamengo com mais uma vergonha, um ano vergonhoso para o Flamengo. Se o Flamengo não conquistar a Copa do Brasil, na minha opinião, não sei se o Mauro concorda, o ano mais vexaminoso da história do Flamengo. Por que eu digo isso? Porque é um time galáctico como o Flamengo nunca teve desde 81. Nunca. Tirando 2019, claro, mas quando ganhou. Antes, passava vergonha, mas passava vergonha com o time ruim. Ah, perdeu pro Santo André no Maracanã. Pô, mas o time era ruim. Era favorito? Era. Mas o time era ruim. Ah, perdeu pro América do México. Vergonha, mas o time não era bom. Hoje não. Hoje é um time galáctico que perdeu pro Al Hilal, perdeu pro Independente Del Valle, perdeu pro Fluminense, perde agora pro Olímpia. E se não for campeão de nada esse ano, do jeito que foi vexame, eu acho o ano mais vergonhoso da história do Flamengo. Não sei se você concorda, Mauro. Eu acho assim que, se você levando em consideração o investimento e tudo, é bem vergonhoso, mas o time ainda pode ganhar a Copa do Brasil, né? Então, sim, se comparar com 2021, Brasil, que não ganhou nada, né? Tem essa possibilidade. Olha, sinceramente, eu acho que o jogo do Grêmio já passa o Flamengo a correr perigo. Porque a gente não sabe como é que vai ser o comportamento dos jogadores e é muito possível que seja como foi essa semana. Gente, o Flamengo tomou 6 gols do Cuiabá e do Olímpia no intervalo de 4 dias. De domingo para quinta-feira. 6 gols. Então, pode o Grêmio fazer 2-0 e levar para os pênaltis, ou 3. Pode acontecer. Nessa altura, tudo pode acontecer. Porque os caras não estão afim. Eles não querem jogar. Eles não estão dispostos. Não admitem, inclusive, o tamanho da vergonha. Na pergunta que eu fiz lá para o Everton Ribeiro, até falou, realmente é vergonhoso, o torcedor tem motivo e tal, mas você não percebe uma comoção, você não percebe um constrangimento, os caras não ficam abalados, sabe? O torcedor fica. E você vê jogador assim, abalado, sentindo quando o time perde. Em outros clubes, no Flamengo de hoje não. Nem um pouco, mas nem um pouco. Os caras parece que não estão ligando. Isso, evidentemente, abre a possibilidade de acontecer qualquer coisa. A vantagem é boa sobre o Grêmio, mas ela não é impossível de ser eliminada, ainda por cima nessa situação que o Flamengo está. E passando pelo Grêmio, ninguém garante que vai ser campeão. A mesma situação vai se repetir. As próximas horas vão ser muito importantes, né, para a definição do que vai ser feito, se algo vai ser feito, não só em termos de mudança, mas se algo vai ser feito em termos de cobrança lá dentro, para ver se muda ou não o comportamento dos jogadores no próximo jogo. Se jogar dessa maneira, está arriscado a continuar perdendo, porque é uma situação bem grave, e eu acho incrível como eles são peitudos para desafiar o próprio Flamengo. O elenco do Flamengo, quando ele faz essa espécie de corpo mole, quando ele entra em campo dessa maneira, ele não tem medo das consequências. Ele não teme nada. Esses jogadores, quando não estão afim, eles não temem nada. E se acham certos, acham que estão certos. Mauro. A postura de quem está com razão. Mauro. Não, é o seguinte, concordo com muita coisa que você disse. E aí,
daquela final épica de 2019, em Lima, para o jogo de ontem, o Flamengo repetiu 6 titulares. O Felipe Luiz, o Gerson e os 4 da frente. Você acha que o Sampaoli fez essa opção por convicção técnica e tática, ou se ele também está se sentindo refém desse grupo de líderes, jogadores com muita história no clube, nesse momento em que houve aquele mal-estar envolvendo o Pedro? Eu acho muito possível até que ele tenha feito uma silenciosa composição escalando jogadores que têm peso, né? Davi Luiz, Felipe Luiz. Eu achava difícil colocar o Davi Luiz com o Felipe Luiz, porque os dois voltavam, aliás, o Léo Pereira com o Felipe Luiz, que os dois voltavam de lesão. Mas ele poderia ter Léo Pereira e Ayrton Lucas, o lado esquerdo da defesa mais vigoroso. Foi por ali que o Olímpia atacou. Ele optou pelo Felipe Luiz com o Davi Luiz jogando para aquele lado, abandonando a posição na jogada do primeiro gol. É possível que ele tenha buscado aí uma aproximação por intermédio da escalação com lideranças. Quando, na verdade, ele tem que conversar com as pessoas, né? O Pedro, por exemplo. Acho que o Pedro cometeu erros, mas ele foi agredido, por um cara que era da comissão técnica dele. Ele não é o responsável, mas foi uma pessoa que ele levou. Até hoje não se tem notícia de uma conversa dele com o Pedro. Tinha que ter conversado com o cara. Explicar a situação, dizer o que ele sente, de um constrangimento que eu acho que ele deve sentir, porque ele que levou esse profissional para o clube e o cara bateu no jogador, né? Não houve, então muita falta de habilidade também. Agora, também, quem contratou, repito, sabia que era assim. Por que contratou, então? Por que contratou? Se sabe que tem um elenco mimado, empoderado e um técnico que tem esse perfil. Então, qual o objetivo? Se você quer mudar, colocando um técnico que tem uma mão mais pesada, você tem que dar autonomia, então, para o cara e sair fazendo limpa. Começaram até a fazer uma limpa de nomes menos importantes naquele momento. Marinho, Vidal, Hugo saíram. Mas é preciso mais do que isso. Isso não basta. Senão vai ficar nesse looping eterno, que é o Flamengo que está vivendo. Mas acho possível que ele tenha feito uma escalação política para tentar, de alguma forma, se aproximar dos jogadores. Se foi isso, até nessa tentativa o São Paulo foi mal. E o São Paulo tem uma responsabilidade grande também nessa eliminação, sem dúvida alguma. Foi muito mal em vários sentidos. Inclusive, no final do jogo, precisando do resultado, ele morreu com uma substituição e não colocou o Pedro. Não que o Pedro pudesse fazer o milagre, mas de repente você tem um centroavante na área ali, ele consegue fazer um gol. Era uma situação de total desespero. E ele não fez essa mudança, morreu com o Coringa na mão. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like e tem uma enquete para você poder participar. Quase 35 mil votos. De quem é a maior parcela de culpa pelo vexame do Flamengo? Jogadores, no momento. Essa opção vai vencendo com 44% dos votos. Aí vem diretoria 25%, oba-oba do pilhado 24%. Essa opção estava vencendo até 5 minutos atrás, oba-oba do pilhado. E Sampaoli com 6%. O oba-oba do pilhado estava na frente da diretoria do Mengão. Ô pilhado, confesso que eu também votei nessa opção aí. Oba-oba do pilhado, que motivou os atletas do Olímpia. Bruno Prado também, Piperno, tenho certeza, o Piperno vai votar agora. O Kaique tá falando, né? O Kaique, o nosso coordenador, tá falando que também votou na opção oba-oba do pilhado. Eu vou votar agora. O Mauro também. Muito bom. O Mauro não só vai votar, como ele vai ligar para toda a família para votar. Vai falar para os amigos votarem. Eu vou colocar para os meus seguidores aqui o link. Votem no oba-oba do pilhado. E vou falar com os paraguaios aqui também. Eu vou sair aqui daqui a pouco na rua, vou falar com os paraguaios. Votem no oba-oba do pilhado. Mas é um oba-oba. E de verdade, olha como é bom a zoeira do futebol. É bom a zoeira do futebol. Eu falei, vocês acham que eu fiquei puto com o Olímpia? Claro que não. Claro que não. E outra também, tá? A gente não pode ser hipócrita. Não existe o marketing ruim, irmão. Estão falando do bate-pronto lá no Paraguai. É isso que a gente quer mesmo, tem que falar. Como disse o Mauro, é um personagem, óbvio, mas é um personagem com a linguagem do torcedor. Né? Eu acho importante a gente ter esse lado, ter também os caras com baita conhecimento, como o Bruninho, o Mauro, o Piperno. E eu assumo, não tenho metade do conhecimento desses caras de futebol. Não assisto tanto futebol quanto esses caras. Agora, é essa mistura que eu acho que torna o programa tão legal, que faz tanta gente me xingar no chat também. Se não xingar, não tem graça. Agora, botar a culpa no meu oba-oba, aí é muita sacanagem.
E eu garanto que isso foi ideia do Gabriel Dias. Foi ideia do Gabriel Dias. Isso eu não tenho dúvida. Botar oba-oba do pilhado, meu irmão. Você pode culpar diretoria, você pode culpar jogador, você pode culpar treinador, e a culpa é minha. A culpa é minha. Você é o culpado. E tem isso. Você acredita que eu recebi... Assuma a sua responsabilidade. Você é o culpado. Você motivou o Olímpia. Você acredita que eu recebi mensagem hoje de torcedor falando sério? Viu? Você motivou o Olímpia. Usaram na preleção. Eu falei, você tá de sacanagem que a culpa vai ser minha. Olha, eu vou mais longe. Se você vir até aqui, você vai desfilar em carro aberto. E o povo vai te saudar efusivamente. Falar, esse foi o cara que nos motivou. Não fosse ele, nós não acreditaríamos. Não haveria o Sissi Puede. O Sissi Puede ontem bombou, hein? E deu certo. Ah, cara, mas ó, eu acho muito bom. É bom pra caramba, tem que ter isso mesmo. O futebol é isso. E eu vou falar a verdade, tá? É óbvio que o oba-oba do pilhado não tem nada a ver com isso. A culpa é dos jogadores, a culpa é do Sampaoli também, a culpa é da diretoria. E, para mim, o Flamengo não vai ganhar nada esse ano se não tiver essa definição. O que vai acontecer no Flamengo?